a história tentou silenciá-lo. Por décadas, dúvidas e debates questionaram quem foi Jesus Cristo. Mas Mel Gibson, no podcast The Joe Rogan Experience, revelou ao vivo: Jesus não é uma lenda. Ele foi um homem real, registrado por inimigos, confirmado por ossuários e documentos que desafiam o tempo. Com evidências sólidas, as provas falam mais alto que qualquer ceticismo. E o que você vai ver agora pode mudar sua forma de enxergar a história. Antes de abrir as evidências, quero te fazer uma pergunta. Você acredita na existência de Jesus? Seja como homem ou como filho de Deus. Qual é a sua visão sobre isso? O contexto histórico e cultural da época era de grandes impérios. Roma governava vastas terras, incluindo a pequena província da Judéia. Por volta do ano 30 d.C., um homem chamado Jesus de Nazaré começou a chamar a atenção. Ele ensinava sobre amor, perdão e o reino de Deus que estava por vir. Suas palavras e ações atraíam multidões, mas também incomodavam líderes religiosos e autoridades romanas. Sua vida, conforme descrita nos evangelhos e corroborada por fontes externas, foi breve, mas seu impacto foi monumental, culminando em sua crucificação por ordem de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. A existência de Jesus como figura histórica é um consenso entre historiadores modernos, sejam religiosos ou não. Durante o podcast, Mel Gibson destacou um fato impressionante. Mais de 40 documentos antigos mencionam Jesus diretamente. Compare isso com o imperador Tibério, que aparece em apenas 10 registros. Um carpinteiro da Judéia tem 4 vezes mais menções do que o governante do Império Romano. Intrigante, não? Agora vamos às evidências arqueológicas. Em 1961, arqueólogos encontraram a Pedra de Pilatos em Cesareia Marítima. Essa inscrição em latim confirma que Pôncio Pilatos era governador da Judéia, como afirmam os evangelhos e historiadores como Tácito e Joséfo. Exposta no Museu de Israel, essa pedra é uma prova concreta. Outro achado é o ossuário de Caifás, descoberto em 1990. Essa caixa mortuária traz a inscrição José, filho de Caifás. Pertenceu ao sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, julgou Jesus. O ossuário data do primeiro século e contém restos de um homem de cerca de 60 anos, reforçando a veracidade dos relatos bíblicos. Mel Gibson compartilhou um momento pessoal. Sua filha perguntou se Jesus era real ou mito. Ele mostrou fotos do ossuário de Caifás e explicou sua importância. A menina, de apenas 12 anos, concluiu: se o acusador existiu, o acusado também. Outro ossuário, o de Tiago, encontrado em 2002, traz a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Embora debatido, análises químicas recentes sugerem autenticidade. A combinação dos nomes é rara, tornando plausível a identificação com o Tiago citado por Paulo. O barco do Mar da Galileia, descoberto em 1986, data do primeiro século. Ele nos remete às histórias dos evangelhos, como quando Jesus ensinava de um barco. Os tanques de Betesda e Siloé, também mencionados nos evangelhos, foram localizados confirmando a geografia bíblica. A crucificação de Jesus encontra paralelo nos restos de Iohanã, um homem crucificado no primeiro século. Um prego em seu calcanhar revela a brutalidade da prática, alinhada ao que foi mostrado por Gibson em A Paixão de Cristo. Cada detalhe do filme foi consultado com especialistas para ser historicamente fiel. Sobre a ressurreição, embora seja um evento sobrenatural, há indícios históricos de algo extraordinário. Paulo, em 1 Coríntios 15:6, diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. A transformação dos discípulos em mártires também sugere um impacto real.
A inscrição de Nazaré, datada do reinado de Cláudio, impunha pena de morte a quem removesse corpos de túmulos selados. Muitos veem isso como resposta à alegação cristã da ressurreição. Mesmo sem mencionar Jesus, aponta para a propagação rápida da narrativa cristã. Mel Gibson afirmou: "A fé não teme pesquisas, ela as fortalece." Ele concluiu dizendo que não queria impor fé, mas mostrar o que Jesus enfrentou por nós. Dados não geram fé, mas eliminam desculpas. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos entre 70 e 90 d.C., com base em tradições orais mais antigas. Palavras em aramaico, como Talita Cumi, mostram que os textos preservaram o idioma original de Jesus. Os detalhes locais, como o dízimo de ervas, refletem práticas da época, reforçando a autenticidade. As cartas de Paulo, especialmente 1 Coríntios e Gálatas, são ainda mais antigas e trazem testemunhos diretos da fé cristã primitiva. Paulo afirma ter se encontrado com Pedro, João e Tiago, o irmão de Jesus. A mensagem se espalhou rápido. Em 64 d.C., já havia cristãos em Roma. Tácito relata que Nero culpou os cristãos por um incêndio. Suetônio menciona distúrbios causados por Cresto. Plínio, o jovem, descreveu comunidades cristãs na Bitínia. Flávio Joséfo, historiador judeu do I século, mencionou Jesus como um homem sábio e autor de feitos extraordinários, além de Tiago, seu irmão, apedrejado em Jerusalém. Esses registros reforçam a historicidade de Jesus. A mensagem de Cristo transcende o tempo. Ele viveu entre nós, ensinou com amor e justiça, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Sua história não é lenda, é fé ancorada em evidências e testemunhos, é esperança viva. Que a certeza de sua existência fortaleça a sua fé, que você, ao ouvir essas verdades, se aproxime ainda mais de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se esse conteúdo tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo episódio.